se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Dama do Cemitério. A névoa parecia viva naquela madrugada, deslizando entre os túmulos como serpentes famintas. O silêncio do cemitério da Consolação, quebrado apenas pelo vento que assobiava entre os mausoléus, fazia a alma tremer mesmo antes de qualquer coisa acontecer. Dizem que após as 3 da manhã, a Dama do Cemitério caminha entre as lápides, chorando por algo perdido há muito tempo. Ninguém sabe ao certo o que ela busca, mas todos que a viram concordam em uma coisa: depois do encontro, a vida nunca mais é a mesma. Jonas era coveiro há 22 anos. Já havia visto todo tipo de cena estranha, desde corpos que pareciam sorrir no caixão até vultos que cruzavam sua visão periférica. Mas naquela noite, havia algo diferente no ar. O cheiro, a temperatura, o silêncio, tudo parecia conter uma expectativa opressora, como se o próprio cemitério prendesse a respiração. Ele acendeu um cigarro para espantar o medo, mas a brasa trêmula da ponta só refletia o tremor de suas mãos. Foi quando ouviu o choro. Fraco, contínuo, feminino. Jonas pensou que fosse algum parente desesperado, alguém que não conseguirá suportar a dor da perda. Mas ao seguir o som, percebeu que vinha da ala mais antiga do cemitério, aquela que estava interditada há mais de 50 anos. Os túmulos ali eram tão antigos que os nomes estavam apagados, como se até a memória dos mortos tivesse sido devorada pelo tempo. Curioso e inquieto, Jonas seguiu o som, os passos afundando na terra fofa e molhada. Ao chegar diante de um túmulo rachado, viu uma mulher ajoelhada, vestindo um véu negro que cobria todo o rosto. Ela soluçava com tanta dor que parecia carregar o peso de todos os mortos dali. O ar ao redor dela estava gelado, mesmo sem vento. Jonas tentou falar, mas sua voz se perdeu na garganta. A mulher parou de chorar subitamente e virou lentamente o rosto coberto para ele. Mesmo sem ver o rosto dela, Jonas sentiu como se 1000 olhos mortos o observassem por trás do véu. Um calafrio subiu por sua espinha, e uma pressão insuportável tomou conta do seu peito. Ele caiu de joelhos, como se algo o empurrasse para o chão. Quis correr, gritar, rezar. Mas a única coisa que conseguiu foi chorar junto com ela. A dama não falou, não se moveu. Apenas estendeu uma mão pálida e fria em direção ao túmulo diante dela. Jonas olhou e viu algo que não deveria estar ali. Uma boneca de porcelana, antiga, com os olhos quebrados e um sorriso torto. Ao tocar na boneca, ele sentiu um choque, e a visão diante dele se fragmentou como vidro. Imagens começaram a invadir sua mente: um velório antigo, uma criança sendo enterrada viva, gritos abafados debaixo da terra. E no meio de tudo, a dama, mais jovem, sendo arrastada pelos cabelos por um homem furioso. A última coisa que viu antes de desmaiar foi o rosto da dama, desfigurado, mas com um olhar de dor eterna. Jonas acordou no necrotério. Seu corpo estava coberto por um lençol, e ele só percebeu estar vivo quando ouviu os gritos dos colegas assustados ao vê-lo se sentar. "Você estava morto, Jonas", gritou Carlos, seu companheiro de turno. Seu coração parou por 20 minutos. "Nós já tínhamos chamado o IML." Jonas não respondeu. Sua mente ainda tentava processar o que havia vivido. Nos dias que se seguiram, ele não voltou ao trabalho. Faltava ar ao tentar dormir, e os sonhos eram sempre os mesmos: a dama ajoelhada, chorando, apontando para o túmulo, e o choro da criança ecoando por baixo da terra. A boneca também aparecia, agora com os olhos abertos e vivos. Jonas sabia que não era só um pesadelo. Aquilo era um chamado. Tentando entender o que havia acontecido, Jonas procurou os registros do cemitério. Vasculhou arquivos antigos, livros empoeirados e documentos esquecidos em caixas de madeira. Descobriu que, em 1913, uma menina chamada Clarice fora enterrada viva por engano. O atestado de óbito fora fraudado pelo próprio pai, um homem violento que odiava a filha por suspeitar que ela não era sua. A mãe de Clarice, Isadora, enlouqueceu após o enterro. Invadiu o cemitério todas as noites, cavando com as próprias mãos até sangrar, tentando salvar a filha. Quando a polícia finalmente a encontrou, ela estava morta, abraçada à terra fofa,
com o rosto desfigurado por garras, como se tivesse tentado arrancar o próprio rosto. Desde então, surgiram relatos de uma mulher de preto vagando entre os túmulos. Jonas sabia o que precisava fazer. Voltou ao cemitério durante a noite, levando uma pá, sal grosso e a velha boneca. Não era supersticioso, mas seu instinto dizia que havia algo de sagrado naquela missão. A dama não era apenas um espírito, era uma dor não enterrada, um grito preso na eternidade. Ao chegar na ala antiga, o ar pareceu reconhecê-lo. As árvores estremeceram, os corvos se calaram, e uma presença fria o envolveu. A dama estava lá, no mesmo túmulo, chorando de novo. Mas desta vez, ao ver Jonas, ela levantou-se. Lentamente, ergueu o véu, revelando o rosto, olhos profundos, vazios, mas cheios de esperança. Ela estendeu a mão para ele, e Jonas a segurou. Naquele instante, o chão tremeu, e o túmulo rachou ainda mais. Jonas entendeu. Precisava abrir o túmulo. Precisava encontrar os restos da menina. Precisava trazê-la à luz, e com ela, a paz para a dama. A pá encontrou resistência, ossos e poeira, e por fim, a caixa de madeira podre. Dentro, um esqueleto pequeno e uma fita vermelha ainda presa ao crânio. A dama caiu de joelhos e começou a soluçar de alegria. Jonas, em lágrimas, entregou a boneca ao esqueleto da menina. A terra ao redor se iluminou, como se o próprio cemitério estivesse em alívio. E então, a dama sorriu. O cemitério nunca mais foi o mesmo. Os relatos de vultos e choros cessaram. A ala antiga, antes temida, agora era silenciosa e serena. Mas Jonas não teve paz. Desde aquela noite, passou a sentir a presença da dama dentro de si. Era como se parte dela tivesse entrado com ele no mundo dos vivos. Ele começou a sonhar com lugares que nunca visitou, sentir dores que não eram suas. Com o tempo, passou a ver outras figuras no cemitério. Espíritos inquietos, sombras famintas por lembrança, espectros em busca de descanso. A dama havia lhe dado um dom, ou talvez uma maldição. Agora ele podia ver os mortos que não sabiam que estavam mortos. E eles vinham até ele, chorando, pedindo ajuda. Jonas tentou se isolar. Deixou o trabalho, mudou-se para um sítio afastado, longe dos cemitérios. Mas os mortos continuavam a encontrá-lo. Eles atravessavam paredes, invadiam seus sonhos, deixavam mensagens em espelhos e marcas em sua pele. Um dia, acordou com a palavra "volte" cravada em seu braço, escrita em sangue seco. Ele entendeu que não podia fugir. A dama o havia escolhido como guia, como ponte entre os mundos. Era sua responsabilidade ajudar as almas perdidas a encontrarem paz. E mesmo que isso significasse abrir túmulos, enfrentar horrores e mergulhar em memórias alheias, ele não podia recusar. A cada missão, a dama aparecia. Sempre em silêncio, mas presente. Certa noite, uma criança fantasma apareceu no pé de sua cama. Tinha os olhos costurados e segurava um urso de pelúcia sem cabeça. Não falou nada. Apenas apontou para a floresta. Jonas seguiu. Encontrou os restos mortais da criança enterrados sob uma árvore, com sinais claros de violência. Enterrou-a com dignidade, e a criança desapareceu em paz. Mas ao voltar, viu a dama mais próxima do que nunca. Jonas percebeu que cada alma libertada o deixava mais próximo dela. Mais conectado. Mais envolvido em sua dor. Em vez de se libertar, ele se aprofundava no mesmo abismo. Começou a perder a noção de tempo. Dias se tornavam semanas. Vozes sussurravam em sua cabeça. Mas ele continuava. Não por coragem, mas porque já não havia caminho de volta. Jonas começou a esquecer seu próprio nome. Era chamado de vários jeitos pelos fantasmas: guia, ouvinte, guardião. Mas seu passado foi se apagando. Fotos antigas pareciam de um estranho. Vozes de parentes eram ruído distante. A dama estava cada vez mais presente, às vezes surgindo até em espelhos, às vezes em reflexos em poças d'água. Um dia, foi chamado até um orfanato abandonado. Ali, encontraria algo que nem mesmo ele estava preparado para encarar.
Crianças com olhos negros sussurravam pelas paredes. Relógios giravam ao contrário. E no salão principal, um espelho gigante mostrava cenas que não estavam acontecendo ainda. Era o passado e o futuro misturados num fluxo de agonia. A dama apareceu no centro da sala, com um vestido novo, branco como o luto lavado pelo tempo. Ela estendeu a mão para o espelho e o quebrou com um toque. Do outro lado, surgiu um corredor de túmulos sem fim. Jonas entendeu que aquele era o verdadeiro cemitério. Não feito de pedra e ossos, mas de memórias não resolvidas, de histórias interrompidas. A cada passo dentro do espelho, vozes gritavam seu nome, nomes que ele já não reconhecia. Cada túmulo mostrava uma vida, uma dor, um trauma. E a dama o guiava, em silêncio. Ao final do corredor, encontrou um túmulo com seu próprio rosto esculpido. A data de morte estava marcada para aquela mesma noite. Jonas ajoelhou-se. Não havia como fugir. A dama olhou para ele e, pela primeira vez, falou: "Você me trouxe paz. Agora, eu te dou descanso." E com um beijo frio na testa, Jonas caiu no chão, imóvel. O corpo de Jonas foi encontrado dias depois, deitado sobre o túmulo da menina Clarice, com um sorriso calmo nos lábios. Nenhuma marca de violência, nenhum sinal de sofrimento. O rosto, porém, parecia mais velho, como se ele tivesse vivido 100 anos em uma semana. Desde então, a dama não foi mais vista. O cemitério permanece em paz. Mas, de tempos em tempos, visitantes relatam ver um homem parado junto ao portão, segurando uma boneca de porcelana. Ele não fala nada. Apenas observa, como se protegesse quem entra, ou impedisse que algo saia. A história de Jonas virou lenda. Dizem que, se você for ao túmulo de Clarice numa noite de lua cheia e deixar uma fita vermelha, terá sonhos tranquilos pelo resto da vida. Mas se zombar da dor dos mortos, a dama pode voltar. E desta vez, ela não estará sozinha. Porque onde há lembrança, há dor. Onde há dor, há espírito. E onde há espírito, há histórias esperando para serem contadas, ou vingadas. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode